unção que foi liberada aqui hoje. Nós louvamos ao Senhor pela vida, pela chamada, pelo ministério desse homem que tem sido tão frutífero. Continua sendo Deus na vida do nosso pastor. O abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta noite para mim, estar aqui junto com os irmãos, o pastor Luiz, Alessi, todos os amigos que aqui estão presentes. Louvo a Deus por isso, amém? Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 2. O Senhor colocou uma palavra no meu coração dentro da temática e nós vamos fluir, amém? Usaremos o texto como base dentro do propósito que Deus tem colocado no coração dos irmãos, e por sinal, um tema que foi debaixo da lição, forte para a nossa vida e para a igreja nesta noite. Eu estava orando ao Senhor nesses dias a respeito das agendas, dos compromissos a qual eu tenho, e pedindo a Deus orientação e relacionado ao tema, à igreja. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, uma palavra bem simples, mas eu acredito que vai falar o coração de Jesus. Capítulo de número 2, do livro do Êxodo, diz assim: e foi-se o varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs no junco, à borda do rio. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, ela viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, e crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, ao qual o adotou e chamou seu nome de Moisés, e disse: porque das águas te tirado. Amém? Muito obrigado. Podemos encerrar. O Senhor colocou bem no meu coração relacionado a esse texto, os segredos da casa de Joquebed. Eu gostaria de falar dentro desse assunto nesta noite. Esse capítulo de número 2 ele é um cenário que se desenrola dentro de grande opressão. Se você observar aí o capítulo de número 1, todos os leitores assíduos da palavra de Deus sabem muito bem, é um livro muito rico, é um livro do Êxodo. E nós vamos ver que toda essa opressão, essa grande perseguição que se desenrola dentro desse contexto, nada mais é devido ao crescimento que a nação, que é Israel, ela obteve. Se você quiser observar, no capítulo de número 1, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Observe, o povo cresceu do Egito em número e em riqueza. Só que, observe que do mesmo jeito que há crescimento, tinha pessoas que estavam olhando para o crescimento da nação de Israel. Tinha gente que estava observando o que estava acontecendo. E esse crescimento ele trouxe, dentro da mentalidade do rei do Egito, trouxe aí medo. Versículo de número 8 vai descrever isso. Depois levantou-se o novo rei do Egito. Aqui, segundo alguns comentaristas, dizem
tinha um rei que saiu, era de uma outra etnia, chamada de Ívisos. E agora esse rei, em que ele toma novamente o poder, pois havia perdido, segundo os historiadores, ele não conhecera a história de José. O versículo diz isso. E esse rei aqui, ele pode nos ensinar uma coisa: que quando nós não conhecemos a história de algumas pessoas, nós acabamos não respeitando, nós acabamos não valorizando. Então veja a importância de quando você chegar num lugar de poder, aonde Deus colocar você, que você conheça a história daqueles que passaram por ali, ou que estão ali primeiro que você. Esse rei, a Bíblia vai dizer que, devido a isso, ele não valoriza a história e, infelizmente, aqui ele vai querer atropelar. Versículo de número 9 vai dizer assim: esse rei, o qual disse: eis que o povo dos filhos de Israel é muito poderoso, e mais poderoso do que nós. Aí o versículo de número 10, olha que coisa: ei, usemos sabiamente para com eles. Observe que aqui nós vamos ver que é como se houvesse uma reunião. Observe que a vida do povo que está ali no Egito estava frutificando, estava crescendo em riqueza e em quantidade de pessoas. Mas houve uma mudança. E diante dessa mudança que há no Egito, agora não sabemos, mas possivelmente em algum lugar do palácio há uma reunião. E o assunto lá na reunião é que há um povo no nosso meio, que não é nosso, que está nos colocando pulga atrás da orelha. Já passamos por situações e nós precisamos fazer alguma coisa para que nós possamos de alguma maneira barrar o crescimento. Então eles estão reunidos e ele usa a expressão aqui: ei, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique. Olha que coisa séria. Então, essa palavra usada dentro do texto sabiamente aqui é no sentido negativo da palavra, ou seja, ser sábio de uma forma má. A NVI, ela usa a expressão astúcia, a mesma sagacidade do diabo, da serpente. Então observe que é como se a nação ou o povo de Israel, eles não soubessem de nada, mas havia uma reunião, porque eles estavam preocupados com o que Deus estava fazendo na vida desse povo, e eles estão de alguma maneira arquitetando e usando agora de artimanhas para parar o que Deus estava abençoando. Sendo assim, eles usam e chegam a um consenso ali de que eles deveriam então escravizar. Então eles começaram a colocar aqui em peso, em junto, trabalho forçado. O Midrash diz que o propósito era para que os homens então trabalhassem até tarde da noite, para que eles se desgastassem fisicamente, e quando chegassem em casa não tivessem vigor para então ainda ter relação íntima com a sua esposa. Então esse era o objetivo: vamos cansar eles, vamos fazer de tudo para que quando eles chegarem em casa, então eles não tenham mais virtude, vigor, para que eles possam então continuar a se multiplicar. Porém a Bíblia diz que não adiantou. O versículo de número 12 diz: mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia. Então não adiantava. A astúcia egípcia aqui não adiantava nada. Então eles mudaram a estratégia. Olha só, não conseguiu de uma maneira, vamos mudar. Então o que eles fizeram? O faraó dá uma orientação: vamos separar algumas mulheres para que acompanhem a gravidez. E enquanto estiver em cima da pedra onde a mulher dá luz, se for menina, já libera. Se for menino, extermina na hora. A Bíblia diz que isso também não funcionou, porque essas mulheres temeram a Deus, essas duas parteiras, e não temeram ao rei. E diante disso o faraó diz: olha, por que vocês liberaram? Por que vocês não obedeceram a minha orientação? Então elas disseram: olha, as hebreias são diferentes. Quando nós chegamos, elas já conseguiram dar luz sozinho, e não dá mais tempo de fazer aquilo que o rei mandou. E não deu certo a segunda estratégia. Então eles têm que
criar uma terceira. Agora é diferente. O que nós vamos fazer? Agora os próprios pais têm a obrigatoriedade de, quando o filho nascer, se for menino, vai ter que ir até o rio e lançar essa criança lá. Vocês vão ser observados aí na gravidez, no tempo da gravidez, e vocês terão que fazer isso. Versículo de número 22 diz, no capítulo 1: todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas, deixem de viver. Observe que o contexto, então, aqui no capítulo de número 2, é um contexto de morte para o sexo masculino. E aí entra uma história muito interessante, história extra-bíblica. Não estou dizendo antibíblica, estou dizendo extra-bíblica. No livro dos Hebreus, a história dos Hebreus, do historiador Flávio José, na página de número 137, se depois você quiser ler, eu vou ler aqui. Observe o que Flávio José encontra relacionado a esse tema. Flávio José conta que no Egito havia ali um doutor da lei, a qual ele era conhecido como aqueles que interpretavam, o escriba que interpretava as coisas santas, e passava assim por grande profeta. Ele diz que então esse conhecido como escriba, grande profeta, havia anunciado ao rei Faraó, que estava no trono, de que nasceria um menino que seria ali o libertador da nação de Israel. Ou seja, a virtude dele seria admirada por todo mundo, pois ele aumentaria a glória da nação e humilharia o Egito, cuja reputação seria imortal. Então Flávio José conta que havia uma profecia, observe isso, relacionada à vida de um menino que nasceria naquele tempo. Sendo assim, nós lemos Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1. A Bíblia diz que Arão se casa com Joquebede. E aí, aqui não vou ser muito exaustivo, mas segundo alguns aqui, esse próprio Flávio José, ele diz que esse casamento se dá novamente. É um novo casamento com a mesma mulher. Por causa da opressão, segundo esse historiador, o Moisés, ele havia o Arão havia se apartado por um tempo de Joquebede. Mas, o mesmo historiador diz que uma menina de 7 anos, que era filha de Arão, chamada Miriam, profetizou a respeito de Moisés. E sendo assim, então, Arão volta para a tua casa. Não é história bíblica, não é história antibíblica, mas é história extra-bíblica. Contando isso, então, aqui dá sentido para nós entendermos que ele já tinha 2 filhos, que é Arão e Miriam. Então, ele se casa, ou casou com a filha de Levi aqui, que no caso dentro do texto revela que é sua tia. Ele engravidou ela agora mais uma vez, e havia uma preocupação. Imagine que você está vivendo, e segundo então esse afastamento desse historiador, era para que ele preservasse a sua esposa, porque diante da ordem que há de Faraó no Egito, o negócio estava complicado. Então Flávio José diz que Arão busca Deus em oração, e Deus lhe dá um sonho. Nós estamos falando de Deus alinhar as coisas conosco, amém, igreja? E o Arão, então, segundo essa história extra-bíblica, Deus lhe dá um sonho e diz para ele que ele não deveria se preocupar, que aquele menino que estava dentro do ventre da sua esposa, Deus tinha um propósito, um projeto maravilhoso para a vida dele. Isso está na página de número 138 da história dos Hebreus. No versículo de número 2, aí a Bíblia diz que a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, essa expressão dentro do hebraico verdadeiramente é bonita. E às vezes eu já quebrei a cabeça, porque qual é a mãe que não acha, pastor Luiz, o filho bonito? Não é verdade? Você já viu aquela historinha de que um dia a coruja estava preocupada e saiu, encontrou com um gavião,
E ela deu um recado para o gavião estava entrando para dentro da floresta para buscar alimento. E ela disse ao gavião, ela disse, olha, por favor, você pode mexer em qualquer ninho, mas aonde estão os mais bonitinhos, não toca não. E o gavião disse, pode ficar sossegado, e hoje eu vou pegar os mais feios da floresta. E foi exatamente o seguinte da coruja. Toda mãe vai achar o seu filho bonito, quem é? Uma mãe que vai dizer, que o seu filho é bonito, formoso. Porém, é interessante, porque na Bíblia, na NVI que eu tenho aqui no celular, esse versículo de número 20 de Atos, após o capítulo de número 7, ele diz assim, naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Então, estudando a Torá, que o comentarista Rashi, ele disse que Moisés, quando nasceu, ele nasceu prematuro. Guarde isso, que é muito interessante. Que muita coisa vai dar sentido, ainda que você diga assim, o pastor está usando muita história extra bíblica. Não é anti-extra. Não vai influenciar nada no texto, nem acrescentar nada e nem fazer nenhuma heresia. Quem está entendendo? Rashi é um exegeta, ou foi um exegeta judeu, que comentou a Torá. E ele diz que Moisés nasceu prematuro. Nasceu com quase 6 meses. De 6 para 7 meses. E ele diz assim, isso está na Torá, chamou de página de número 9, ou seja, do Êxodo, né? Do hebraico Shemor. Então, se você tiver uma Torá, no Shemor, no Êxodo, na página de número 9, você vê o comentário que Rashi está dizendo isso. Moisés nasceu prematuro, no começo do 7º mês. E o quarto, milagrosamente, se encheu de luz quando ele nasceu. Joquebede entendeu que ele era um menino diferente. E suspeitou que Deus tivesse destinado ele para tal magnificência. É interessante pensar nisso, e eu não duvido, porque todos os homens dentro da Bíblia que a gente vê que, quando criança, foram profetizados que Deus tinha, né, um chamado maravilhoso, como João Batista, o anjo apareceu. Você vê que Sansão, também houve uma aparição de um anjo, uma orientação de Deus. Então, não é difícil acreditar que isso possa ter verdadeiramente acontecido. Eu não duvido. Mas é interessante, então, a gente pensar que nós estamos em um contexto de perseguição. Nasce uma criança e há uma orientação. Agora, para você pensar. William Whisper, ele diz assim no seu comentário, o tema principal do livro do Êxodo é libertação. E não se pode ter libertação sem um libertador. E é aí que Moisés entra na história, como um grande libertador, legislador e mediador. Então, observe que Moisés ele é um projeto de Deus. Moisés nasce com um propósito de Deus, ser libertador. Deus havia predito que a nação passaria por um período de escravidão. Gênesis capítulo 15, versículo de número 13 e 14. Mas Deus disse que depois do tempo o Senhor julgaria o Egito e libertaria o povo. Então, Deus libertaria e Deus usaria alguém para ser o libertador. E nesse caso, sabemos que é Moisés. Muito bem. Então Moisés ele vai nascer em um momento em que o seu povo estava sofrendo terrivelmente na mão dos egípcios. O povo era oprimido. Os hebreus eram odiados e maltratados. E muitos foram mortos. Aí você imagina agora os pais de Moisés sabiam que o menino estava correndo risco. E como eles lidam com o risco que o menino está correndo? Os pais sabem que precisam fazer o quê? Proteger o menino. O menino é o projeto. O menino é o plano. O menino é o instrumento que Deus vai usar para libertar Israel. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó, esconda o seu menino. Agora para o outro você diga assim, porque Faraó quer matar ele. Mas nós viemos nessa noite para alinhar o propósito.
te trouxe aqui nesta noite para você cuidar do projeto, irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite para te alinhar, relacionado àquele que está rodando a casa, buscando a quem possa tragar. Mas essa noite, Deus está nos dizendo: cuida do menino. Observe o que Joquebede, Arão e os teus irmãos, ou os irmãos de Moisés, vão fazer dentro da casa para proteger o menino. Primeiro, o que eles fazem para proteger a criança? Primeiro, Joquebede não deixou quem estava do lado de fora da casa saber o que estava acontecendo dentro da casa. Imagine aqui, por favor. Ilustrando nesta noite o texto. Nós estamos vivendo num contexto de perseguição, em que Faraó já deu e determinou que quer que mate as crianças do sexo masculino. Joquebede, irmão, está grávida. Gravidez não dá para esconder, ou dá até um certo momento. Mas de repente começa a crescer a barriga. Imagina, pastor. A barriga começa a crescer, as pessoas sabem que ela está grávida. As pessoas estão vendo que ela está gerando. Se for menino, não tem problema. Então nós vamos esperar. Vamos esperar no 9º mês. Só que agora, qual que é a estratégia dentro de casa? Olha só. Eu ilustrando o texto. Imagina, aqui. A Joquebede falando com a menina. Dizem que nesta possivelmente de 7 a 9 anos de idade. Filha, quando você entrar, por favor, fecha a porta. Não deixa a porta aberta. Não. Quando você entrar, não esquece a porta aberta. Por quê? Porque toda hora está passando na frente de casa o exército de Faraó e algumas pessoas. E eles podem ver o que está acontecendo aqui dentro. E nós não vamos permitir que quem está lá fora fique sabendo o que está acontecendo aqui dentro. Aleluia! Charles Swindoll, em seu livro sobre Moisés, ele diz assim, possivelmente os egípcios haviam instruído buscar de casa em casa por causa do boato dos bebês escondidos. Alguns hebreus até poderiam, aquilo que nós chamamos às vezes de dedo duro, cagueta, entende? Olha só, poderia acontecer aqui de colaborar com as autoridades, temendo pela própria vida. Mas observe que dentro da casa de Joquebede, eu ilustrando o texto aqui, ainda que sabemos que portas diferentes daquele dia, do nosso contexto, do nosso tempo, mas imagine a menina entrando e a ordem dentro de casa qual que é? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Entra um, sai outro, mas tem que fechar a porta. E não só isso. Não é só fechar a porta não. Não é qualquer um que vai poder entrar aqui. Aleluia! Nós vamos ter que ter sabedoria. Por quê? Porque nós estamos guardando um menino. Nós estamos guardando uma criança. Eles não sabem que é menino, mas Deus já falou que é menino. E nós estamos guardando. Fecha a porta e não deixa qualquer um entrar. Só quem conhece a verdadeira motivação e intenção do coração, sabe quem é? Deus. Você lembra? 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12, diz que Merodach, Baladã, manda presente para Ezequias. Manda carta. Manda um mensageiro lá e diz: eu fiquei sabendo que você estava doente, rapaz. Ficamos sabendo. E estamos felizes com a sua recuperação. Provérbios diz que presente abre porta, irmão. Tome cuidado. Aí ele abriu a porta, pastor Luiz. Aí a Bíblia diz que o Ezequias pega e fica todo empolgado com o presente, com a palavra do rei da Babilônia. Ele diz: rapaz, chega aqui, vem aqui que eu vou te mostrar a palavra. Entra aqui. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 3, e Ezequias lhe deu ouvido e mostrou toda a casa, todo o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos,
a casa de arma, tudo quanto se achou no seu tesouro, coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio. Ele diz: entra aqui, até no meu quarto, entra aqui, está vendo? Olha, vamos na casa de arma, olha o que nós temos aqui. O Ezequias mostrando tudo. Quando vai embora, a Bíblia diz que o profeta Isaías chega. Pergunta para ele: o que você mostrou? O que você mostrou? Aí o versículo de número 15 vai dizer: e ele diz: quem viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Aí vem a dureza, a palavra de Deus vem através da boca do profeta. Diz: sabe tudo que eles viram? Tudo isso que eles viram, vai chegar o tempo que eles vão vir aqui e vão levar tudo embora. A palavra de Deus nesta noite é: fecha a porta. Aleluia! Fecha a porta. Aleluia! Deixa quem está do lado de fora ficar sabendo o que está acontecendo. Fecha a porta. Ezequias mostrou tudo e o inimigo só observando. Quem conhece o coração e diz que é Deus. Está só olhando. Está olhando tudo. Está guardando tudo. Está levando como mensagem. Mas nesta noite a palavra de Deus para o nosso coração é: feche a porta. Quando o profeta recebeu a viúva, no capítulo de número 4 de 2 Reis, a orientação é: entra em tua casa e fecha a porta. Jesus, no capítulo de número 6, onde está inserido o tema, no versículo de número 6, ele diz: mas tu, quando orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Joquebede entendeu o mistério. Ela disse: olha, o menino está crescendo, o projeto está crescendo, mas o inimigo está trabalhando e está querendo matar a criança. Mas nós vamos agir aqui dentro de casa com sabedoria. Não vamos permitir que o que está acontecendo aqui dentro, crescendo aqui dentro de casa, quem está do lado de fora, venha saber o que está acontecendo aqui do lado de dentro. A palavra de orientação nesta noite para a nossa vida é: feche a porta. Não deixe quem está do lado de fora saber o que está acontecendo do lado de dentro. Não mostre você. Segundo, Joquebede não revelou o que as pessoas não precisavam saber, irmão. Aleluia! Isso é muito interessante, sabe por quê? Observe o texto que nós vamos ver aqui, que ela é muito prudente. Ela age com sabedoria. Eu imagino ela orientando os seus filhos. Fique quieto, filho. Fique quieto, por mais novo que fosse. Para o marido, tente ilustrar o texto. Ele indo trabalhar debaixo daquele jugo, assim. Às vezes no trabalho, alguém pergunta: e aí, como que está lá? Joquebede, está bem. Como que está o negócio lá? Eu imagino que eles não falam nada. Eles ficam com sabedoria. Sabe por quê? Qual que é o maior erro, às vezes, que a gente comete? O mesmo de José: contar o sonho para quem não precisava saber, irmão. Tive um sonho. Pô, irmão, imagina você. Alguém chega e diz no meio de todo mundo lá: ó, eu vou ficar de pé e vocês ficam de melhor. Irmão, o que você está achando? Sei que Maquiavel não é exemplo, mas é uma frase dele, de um livro que eu li, de Maquiavel, aplicando Maquiavel no dia a dia, pastor. Aí Maquiavel diz assim: nunca se esqueça que todas as vezes que você subir um degrau na sua vida, você tem um inimigo. Porque aquele degrau que você subiu, havia alguém que também estava desejando. Aquilo que você comprou, tinha alguém que estava querendo. Aquilo que você conquistou, tinha alguém que estava desejando.
Wine Lisbeth diz que elas estavam em um bordel, elas moravam em um bordel. Então elas trabalhavam ali em Israel nos dias de Salomão. E o texto, quando você vai ler, ele é muito interessante. Por quê? Porque o texto começa assim, ó: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. Elas moravam junto. Nem todo mundo que está do seu lado está do seu lado. Morava na mesma casa. As duas engravidaram. Imagina uma olhando para ô parça. E aí? Só glória. Está com enjoo? Tô, eu também. Ó, pensa, crescendo a barriga, crescendo a barriga. Mas uma noite, uma não vigilou. Virou e matou o menino. Fala para o teu irmão, cuidado. Diga para ele, cuida do menino. Diga, cuida da criança. Sabe o que ela fez? Enquanto a outra dormia, ela foi e trocou. Olha só, irmão. Trocou. Quando ela acordou, ela viu que o morto não era o dela. Ela conhecia o filho, irmão. Ela disse: não, de forma alguma. Ela disse: não, esse filho é meu. Esse filho é meu. Irmãos, há um provérbio popular que diz que para você conhecer uma pessoa, é preciso você comer um saco de sal com ela. E às vezes ainda é pouco. Quanto tempo um saco de sal dura na sua casa? Você entende o provérbio? Isso aqui não é sentar e comer um saco de sal. Não. Isso aqui está falando do tempo. Entende? É uma pitadinha de sal. É um tempinho, um saco de sal vai levar tempo. E às vezes nós estamos falando assim: eu conheço, é parceiro, é lado a lado. Entendeu? Estamos andando juntos, estamos caminhando juntos. Estamos juntos. Mas essa noite a orientação do céu é: cuidado, não revele. Para quem não precisa saber, cuida do menino. Que descendência do lado está do seu lado. Entenda que nem todo mundo precisa saber. Fique quietinho. Fica me entendendo. Terceiro, já estou parando. Joquebede não revelou antes do tempo. Olha o que o texto diz: não podendo, porém, mais esconder. Não podendo mais esconder. Você pega a revista atualizada, diz assim, ó: não podendo mais esconder, não podendo esconder por mais tempo. Porque se pudesse, tinha. Nós vamos ver que Joquebede não revela nada antes do tempo. Os pais guardam silêncio. Fica quietinho. E aqui que eu acho muito interessante, porque, como eu disse, Rashi, ele comenta na Torá que ele nasceu com quase 7 meses. Aqui faz sentido você entender isso. Por quê? Porque no Egito, como eu disse, não era permitido filho do homem, mas mulher, sim. Então, gravidez era notável. Agora você imagina, quando ela fica grávida, Rashi diz que então as mulheres são avisadas: está grávida, daqui 9 meses eu venho. Agora, imagine isso aqui. Sabe por quê? Porque ele nasce, segundo o comentarista judeu, com quase 7 meses. Então os inimigos vão vir no 9. Eles têm que trabalhar agora em secreto quantos meses? 3 meses. 3 vezes, porta fechada. Ninguém entra. Silêncio total, não conta nada para ninguém. Nasceu prematuro. O inimigo está até rodando do lado de fora, mas ele sabe que ainda não é a hora do neném nascer. Ele vai vir no 9º mês. No 9º mês nós estamos batendo na porta para saber se é menino ou se é menino. Se for menino, nós vamos acompanhar você até lá e vamos ver você nascer de lá. Só que lá na casa de Joquebede, aleluia! 3 meses, imagine, 3 meses ali, eles trabalhando com a criança que nasceu prematura. Imagine isso, é
comprei. Entendeu? Olha, vou comprar a casa, vou fazer tal coisa, vou fazer não sei o que, eu não sei o que ela fique quietinho. Olha uma frase que eu li de um autor desconhecido. Ele diz assim, ó: haja como se você não pudesse comprar o pão, até que eles descubram que você é o dono da parada. Silêncio, o menino está crescendo dentro de casa. O inimigo passa na porta, mas o que está acontecendo dentro de casa encontrou a pessoa que ela colocou dentro de casa, uma mulher, com o marido dela em cima da cama. Destruiu! Mas essa noite Deus está alinhando. Deus está alinhando. Deus está alinhando. Você lembra de Jesus, quando ele nasce? A Bíblia diz que ele nasce também dentro desse contexto de morte, sexo masculino. Aí no versículo de número 13 de Mateus, capítulo de número 2, a Bíblia diz assim: tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Olha que coisa tremenda. E disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge. Isso aqui sabe quem está falando? É Deus, irmão. José não podia falar nada. Deus está no negócio, eu vou ficar aqui, Deus vai levar. Se Deus está no negócio, pode ter certeza que ele não pode. É só o que Deus está falando. E é de Jesus, irmão. Pega um menino e foge. Se esconde lá no Egito. Demora lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar matar o menino. Você já imaginou? Eu poderia dizer: não, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não vou ser atingido. José poderia profetizar e disse: esse é o Salvador. Quem você acha que Deus vai deixar tocar? Mas essa não foi a orientação. Vigia, crente, dessa noite. Forte, sai de cena. Vamos confundir o nosso inimigo nesta noite. Jesus, por quê? Porque Herodes quer matar o menino, quer destruir o projeto, quer acabar com coisa grande que Deus está gerando na sua vida. Aleluia! Mateus, versículo de número 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, astrólogos, vieram atrás da estrela, chegaram e falaram: olha, não, onde está o rei? Ah, quando falou isso, o que é outro? Fora de mim? Ah, de jeito nenhum. Está pensando que é? Pergunta, com sagacidade. Aí diz assim para eles: olha, vai lá agora, depois vocês voltam aqui e falam para mim onde que ele está. Ele saiu dali, a Bíblia diz. E olha que o Herodes disse assim: para que eu também vá lá adorar ele. Para mim lá no culto de ação e graça da glória também. Quem está entendendo? Só que não era isso. Aí a Bíblia diz, versículo 12: e sendo por divina revelação, Deus nesta noite está te orientando. Deus nesta noite está te orientando. Sendo por divina revelação avisado em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra. Herodes está esperando. Vai falar para mim onde ele está. Aí Deus disse para os astrólogos animados: vai para outro caminho, volta não. Versículo 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido, é noite nesta noite de nós iludimos. Glória a Deus. Fernandes Dias Lopes disse que o maior erro de Eva foi ter conversado com o tentador. Esse é o nosso maior erro. Dialogar com o tentador. Nesta noite é noite de iludir o nosso inimigo. Deus está nos dando estratégia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele se irritou muito. E sabe o que ele fez? Mandou matar todos os meninos que havia em Belém, abaixo de 2 anos de idade.
Há um autor desconhecido que ele diz assim: quando você sentir vontade de contar os seus planos para alguém, escreva tudo em papel, mastiga e engula. Tá bom. Vocês contar que coisa tremenda que Deus está fazendo, vai fazer, está revelando, está direcionando, está dirigindo. Aí você escreve lá, mastiga. Aleluia, Deus. Coma. Engula. Aleluia. E fique quietinho. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Quarto para mim, casa. Quarto. Joquebede escondeu o menino em oração. Imagina isso aqui. A Bíblia diz que foi pela fé. Hebreus 11:23. Pela fé, confiança em Deus. O menino já nascido foi escondido 3 vezes pelo seu pai, porque viu que o menino era formoso. Sabe o que eu fico imaginando? Quando o menino nasceu, imagina todo o aparato, cuidar uma criança, para que não chamasse atenção. Eu acho que era uma casa onde havia ali oração, onde havia clamor a Deus, onde todos se envolveram ali no projeto e estão em oração. Eu fico imaginando isso, porque, irmão, não tem como a Joquebede agir do jeito que agiu se não for o céu orientando, se não for alinhando as coisas com Deus. Porque a estratégia que ela teve foi maravilhosa. Quando chegou 3 meses que agora o inimigo vai vir aqui, peraí, ao invés do inimigo vir aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir lá. Como assim? Não, eu vou articular. Deus orientou. O texto não diz. Mas imagina, quem ora tem resposta. Quem ora tem direção. Quem ora, Deus dá estratégia, dá plano. Quem ora, Deus ele vai trabalhar. Não tem como, não adianta. Fique em paz, o inimigo se levanta, mas Deus vai dar vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo, essa criança ela está debaixo de oração. Imagina, e a Bíblia diz: e não podendo, porém, mais esconder. Mas enquanto isso, está orando, está orando. Eu fico imaginando aqui, eles orando. E quem sabe Deus diz assim: não, você vai fazer o seguinte. Você vai sair com a criança. Não é o texto que diz, eu estou dizendo. Eles vão pensar que você vai jogar. Mas você vai fazer uma arte, fazer, e vai colocar no lugar estratégia. Não é soltar ali, é colocar entre os juntos. Vai ficar paradinho ali. E esse lugar ele é estratégico. Que era ali que se banhava as mulheres. E era um ritual, não era simplesmente banho. E sabe quem vai descer para tomar o banho lá? Tudo isso daqui vem do céu. Isso aqui é Deus orientando, é Deus direcionando. Isso aqui é coisa de crente. Isso aqui não é jogar acaso e dizer não. Isso aqui é coisa que Deus orientou, que Deus está falando. Que Deus nessa noite, Ele há de te dar orientação diante de perseguição, diante de opressão, diante de empolgação do inimigo que está tentando matar o menino, o projeto, destruir aquilo que Deus está gerando dentro de você para esse ano, coisa grande que Deus vai fazer. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou dar orientação de como você deve fazer, de como você deve agir. Ó, faça assim. E ela segue a orientação. É tremendo, porque ela vai para casa, coloca lá, eu vou dizer. E eu acho, pastor Luiz, que quando ela coloca, ela orienta o menino, a menina e diz: fica lá, acompanha de longe, a mãe vai orar. Aleluia! Eu penso que Joquebede está em casa e derramando lágrimas. Senhor, eu segui a orientação. Eu acho tremendo nessa expressão Jeová Jireh, porque Jeová Jireh é o Deus que provê. A palavra prover é muito interessante. Prover na língua portuguesa, esse prefixo quer dizer antes, com antecedência. E ver é ver com antecedência. Provisão, ter a visão de algo antes de que aquilo aconteça. E a palavra Jireh, do Jeová Jireh, que é o Deus da providência, no hebraico tem o sentido de Deus que vê com antecedência, mas não só vê com antecedência, Ele age diante da necessidade que aquele ser
A filha de Faraó, aleluia, vai descer para cima. E quando ela descer para cima, eu vou dar graça para o menino, vou quebrantar o coração. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai sentir tocada e vai pegar o menino. Aí eu imagino, porque, aleluia, a provisão vem primeiro a palavra, faça. Mas a provisão não vem, você tem que fazer primeiro. Foi assim com Abraão, né? O Isaac pergunta, cadê o cordeiro? O Abraão não sabe o que vai acontecer. Dentro da mente dele, ele vai matar o menino. Mas ele sabe que Deus é o Deus da provisão, que tem a visão da necessidade antes de acontecer. Mas eu sei que Deus ressuscita ele. Mas eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar o menino. Mas tem uma coisa: Deus já viu a necessidade que eu tenho para apresentar no altar. Há uma necessidade, falta um cordeiro. Aí ele diz para o menino: Deus proverá. Ele não sabe o que vai acontecer. Agora eu e os caras, imagina alguns dias antes, está um pastor com seus animais passeando, rebanhando, e de repente some um. E o pastor subiu um carneiro. Cadê o carneiro? Imagina, estou ilustrando o texto. Ele vai para casa sem um carneiro. 3 dias antecedendo, Deus fala para Abraão: Abraão, me dá teu filho. Me dá teu filho, Abraão. Oferece ele o holocausto. Vai, Abraão. A Bíblia diz que é uma caminhada de 3 dias. Aleluia. Abraão, cara. Aí, eu ilustrando. O carneiro vai pulando, pastor, vai pulando e tchá, se roça. E fica lá, quer sair? Aí Deus diz: fica aí. Porque aí vai acontecer um sacrifício. Eu já vi que meu filho vai precisar e eu já preparei tudo. Só tem que ter fé. Fé aqui é confiança. É você crer, independentemente de você ver. Você não viu o carneiro, para você vai matar o menino e Deus tem poder de ressuscitar. Sua confiança. Só que Deus já preparou o cenário. Aleluia. Quando o Abraão chega lá e ele está determinado a matar. O carneiro tentando sair. Deus diz: vai sair, filho, que eu estou providenciando. Você vai morrer. Porque o meu filho precisa. Quando o Abraão levanta e vai matar o menino, o anjo bravo diz: Abraão, coloca o menino, Abraão. Eis aí o carneiro, o cordeiro de Jesus. Eis aí o carneiro. Quem está entendendo? Esta noite, no nome de Jesus, rege o projeto com oração. Com oração, vai seguir Joquebede, vai seguir a orientação de Deus, vai seguir a orientação de Deus. A Bíblia diz que ela desce e encontra o menino. Aí o que ela faz? Isso mais uma vez Rashi vai dizer que ela tenta, ama do Egito, só que o menino não pega. O menino nega o TT da Zama do Egito. Aí a menininha fica de longe, ela tem 7 a 9 anos, imagina que sabedoria é essa. Agora ela chega lá e fala assim: imagina, minha senhora, doutora, rainha, princesa, não sei, autoridade. Sabe por que eu chamo uma mãe na Egito, não? Uma que das hebreias que vai aqui? Vai lá, filha. Quem sabe ela nasceu. Aí eu imagino a Joquebede com o joelho dobrado. Rasgando o coração, dizendo: meu Deus, eu deixei o menino naquele filho, pai. Eu senti a orientação que a mão chega, a menina estava atropelando e agora ela arrebenta a porta. Mãe! Quer? A princesa está chamando. Por quê? Aleluia! Uma rama para a noite, o menino não pega. Mas às vezes sai correr e chega lá. Aleluia! Pega o menino no colo. Glória a Deus. Aleluia! A Chi vai dizer que ele vai ficar até 12 anos. Não sei se isso é verdade. Você já imaginou? Aí a Bíblia diz assim: ó, e sendo o menino já grande. Agora pode ver, fala. Enquanto era pequeno, não era para mim. Em um momento. Você recebe essa palavra? Posso fazer uma oração? Curva a sua cabeça nessa
Há pessoas aqui que estão gerando projeto de Deus. Deus vai dizer nessa noite também. Eu orei ao Senhor, pastor Luiz, para esta noite. E enquanto eu orava, o Espírito de Deus me dava essa palavra. E é noite que Deus está concedendo sabedoria para pessoas aqui, prudência para pessoas aqui, irmãos. Deus não está nos colocando uns contra os outros de forma alguma. Há pessoas que podem e que fazem parte do projeto, e nós abrimos o coração. Há pessoas que sim, não estou dizendo todas. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa entender a importância do que está acontecendo no reino espiritual, no mundo espiritual, e o faraó que está montando, querendo de todas as maneiras destruir o projeto. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu lhe concedo sabedoria. Sabedoria é a capacidade de lidar com circunstâncias adversas. Deus nesta noite está lhe dando sabedoria. Feche a boca quando der vontade de falar, beba água. Ainda não é hora, não é tempo de abrir a porta, arrebentar a porta e mostrar o menino grande para Faraó, não. O menino ainda está pequeno, mas esta noite Deus está lhe dando sabedoria. Pai, eu oro pela igreja. Eu oro por irmãos que estão aqui. E ainda que essa palavra seja, Pai querido, para uma pessoa, Deus quer nesta noite essa palavra cumpra para o propósito a qual ela foi enviada. Que nesta noite, Pai querido, o Teu Espírito Santo desperte o temor dentro do nosso coração, de responsabilidade com aquilo que o Senhor está gerando na vida de pessoas aqui, que não podem, Senhor da glória, ser antes do tempo anunciada, dita, falada, porque o projeto corre. Mas esta noite, Pai querido, eu peço que o Senhor comece a alinhar vidas aqui nesta noite. Faz um pouquinho musical, por favor. Deus está alinhando o propósito nesta noite. Deus está alinhando vida. Fique em oração, por favor. O Espírito de Deus está nesta noite falando com pessoas aqui. No nome do Senhor Jesus, aplique essa palavra, Deus, no coração de irmãos que estão aqui. Cuida do menino. Cuida da criança. Ouça a voz do Espírito falando ao teu coração nesta noite. É tempo de silêncio. Ouça o cheiro de Deus. Ore mais. Ore mais. Deus vai te orientar como fazer. Deus vai te orientar como tratar a situação. Tem pessoas que estão só esperando isso. Não seja José nesta noite. Seja sábio. Receba nesta noite orientação da parte de Deus. Regue com oração. Crônicas capítulo de número 20, quando Josafá não sabia o que fazer, ele diz: não sabemos o que fazer. Quando não sabemos o que fazer, oramos, oramos, oramos. 1 Samuel capítulo de número 22, a Bíblia diz que Davi não sabia o que fazer. Ele ia dentro da caverna, sabe o que ele faz? Ele ora, ele deixa os filhos, os seus pais, sendo cuidado pelo rei que
Não fale com o tentador. Não dialogue com o tentador. É assim mesmo que Deus disse? Não, eu não disse isso não. Shhh. Quem precisa saber isso aqui? Pastor Luiz, Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Sabemos que há vidas aqui esta noite, e Deus tem um projeto para a tua vida, Ele tem um propósito. Ninguém tem trazer isso que Deus não trazer pelo Espírito Santo, não ative que Deus tem para a tua vida. Se você nesta noite quiser dar um passo de fé, a Bíblia diz confessar diante dos homens, crer no coração, confessar com a boca. Nós queremos orar pela tua vida, por você que quem sabe se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que nesta noite quer dar um passo de entregar a sua vida a Jesus. Se houver alguém nesta noite em nosso meio que queira entregar a sua vida a Jesus, confessar Ele como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, levante as mãos que nós vamos orar por você. Alguém nesta noite que queira dar um passo. Não há ninguém. Se não há, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso dar a igreja para a paz de Jesus? Amém. Está de pé, vamos orar, pedir, fazer oferta. Outro grupo de varões se aproxima para estar louvando o Senhor, lá amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nessa oração apresentar os ofertantes, os dizimistas desta casa. Que o Senhor continue abençoando o povo, suprindo toda a necessidade, nos ajudando a administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Também apresentamos a campanha do quilo, os nossos irmãos que têm contribuído, Senhor, para a campanha do quilo, que o Senhor continue abençoando, sustentando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu também te louvamos pelas famílias que têm sido alcançadas por intermédio dessa obra do Senhor da glória. Que o Senhor continue abençoando para a honra e a glória do teu santo nome. Se adentrasse alguém desempregado nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta para abençoar os seus. Assim, Pai, é que nós te pedimos.